Olá a todos, boa tarde, eu sou Marcos da Silva Costa. Bom, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendizado Contínuo. Hoje nós vamos falar sobre leitura, né? Então eu vou passar aqui algumas técnicas de leitura, a qual eu aprendi durante a minha carreira, durante os estudos acadêmicos. Então aqui, como vocês estão vendo no título do vídeo, o vídeo vai se tratar de como ler um texto corretamente, né? Então a questão aqui, o ponto específico é a estrutura, né? A forma como você vai ler. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter dois momentos, né? O primeiro momento que eu vou explicar é a leitura primária, ou em outras palavras, a gente pode chamar de leitura preliminar. Então, para demonstrar aqui um exemplo, eu vou abrir aqui um texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir esse texto aqui. É um texto que tem como título Movimentos Sociais e Ações Coletivas no Brasil em 2020 com a Covid-19. Solidariedade, protestos, conflitos, confrontos e interpretações teóricas. Maria da Glória Gohan, não sei se é assim o último, a pronúncia do nome dela, né? Da Unicamp. Aqui nós temos um texto, evidentemente, nos parece ser um artigo, né? Então aqui, qual a ideia principal? Aqui eu não vou ler esse texto, né? Todo para aqui é só a exemplo, né? É uma demonstração. Então qual é o ponto aqui? O ponto é você fazer uma leitura central, uma leitura sem nenhum tipo de marcações, porque o que é que a maioria costuma fazer, né? A maioria já costuma ir fazendo vários tipos de marcações, né? E deixa o texto todo marcado. Às vezes marca lugares que não é para marcar, que não tem nada a ver com os elementos principais, porque a gente sabemos que durante a marcação de um texto, né, o fichamento, você vai marcar os elementos principais que o texto tem, que o texto possui. Então, por que não é bom você, de primeiro momento, ir logo marcando? Porque você não sabe onde é que está os elementos principais. Às vezes, o objetivo principal de um texto, pode estar na introdução, na primeira página, pode estar na segunda página, pode estar um pouco mais adiante, e aí você vai marcar lugares que não é para marcar, né? Então, por isso que é importante fazer uma leitura geral do texto, você ter ali uma leitura ampla, né? Para depois você fazer uma segunda leitura. Então, o outro ponto que eu vou colocar aqui, eu vou também dar exemplo, seria o mais correto, que é a leitura secundária. Você fazer uma segunda leitura e aí você já pode fazer as marcações no texto. Eu vou pegar outro texto aqui para dar exemplo. Eu peguei esse texto aqui, é um texto que eu já tinha, um amigo meu tinha me enviado para fazer um trabalho, fazer uma resenha crítica, né? E aí o que acontece? Numa resenha crítica eu geralmente costumo fazer uma leitura geral, né, essa leitura primária, depois eu faço uma segunda leitura fazendo um fichamento. Eu sei que é um processo que pode ser demorado aí para você, mas é uma coisa que fica bem mastigado, fica bem mais fundamentado, né? Então nós temos aqui um texto, né? Multiculturalismo, identidades discursivas, espaço público. Um texto muito bom, né, que vai tratar sobre antropologia. E aqui, como você pode ver, a gente já tem algumas marcações, né? Então, eu sempre falo assim, é claro que essa questão da leitura primária é para quem está iniciando, né? Iniciando aí no mundo da leitura, de ler livros, né? Como é que eu posso dizer? É para quem tem um hábito aí básico, né? Para quem está iniciando mesmo, né? Para quem está ainda dando aí os primeiros passos no uso aí da leitura
em vários livros, né? Bom, enfim, o que é que a gente indica, né? Existe outros níveis de leitura. Por exemplo, uma pessoa que já é bem acostumada a ler, ela já pode fazer essas marcações aqui na primeira leitura. Então é por isso que eu sempre indico, né, essa primeira leitura preliminar, ela é para quem é iniciante, vamos dizer assim. Vamos supor que exista níveis de leitura ou níveis de leitores, vamos dizer assim, né? E aí o que é o seguinte, quando você está no nível iniciante, você precisa fazer esse processo aí de leitura primária, né? Não fazer marcações. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo que existem os leitores que estão numa categoria mais avançada? São os leitores que já na primeira leitura ele já consegue identificar onde é que está os elementos principais de um texto. Então ele pode muito bem já ir marcando aqui, ó, né? Por exemplo, eu já marquei aqui, né? Ó, já tem marcações aqui, ó, defende, relativismo e tal. Ó, eu vou marcar outro ponto aqui. Então aqui, ó, como vocês podem ver, tem vários pontos marcados e, pessoal, ó, presta atenção. Ó, aqui, pessoal, nesse ponto aqui, gostaria de frisar que isso aqui, essa marcação aqui, ela identifica, né? Eu fazendo essa leitura basicamente primária que eu fiz, né? Mas aqui, como eu posso dizer, aqui nós já encontramos alguns elementos principais do texto, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós estamos na página 3 do texto, na verdade na página, no texto em cima, né, pelo PDF em cima é 3, né? Só que na página mesmo do PDF, no texto, é a página 83. E aqui, pessoal, por que isso é importante, né? Porque, olha, como vocês podem perceber, aqui nós já identificamos o objetivo, né? Os objetivos gerais do texto. Nós encontramos aqui elementos principais do texto. Aqui no texto, o autor ele afirma, né, ó, propomos-nos nesse ensaio a contribuir para o avanço dessa reflexão, desenvolvendo dois principais argumentos. Então, como é que você faz para identificar os objetivos gerais de um texto, né? Os objetivos principais de um texto? É analisando os verbos, pessoal. Então, observe bem aqui no texto, né? Observe bem aqui no texto que aqui nós temos os verbos. Ó, identificar a dinâmica desses novos processos jurídicos políticos de respeito às identidades. Em particular, ressaltar o fato de que as identidades são construídas discursivamente e dependem de um trabalho de mediação cultural. Então, aqui já um macete, vamos dizer assim, uma dica, é você identificar os verbos. Olha, aqui você tem outro verbo, né? Ó, de outro, caracterizar a especificidade do multiculturalismo em contraposição ao relativismo cultural, demonstrar como os modelos de integração que ele propõe dependem das particularidades históricas dos estados nacionais e de suas contrapartidas, as configurações particulares do espaço público. Ponto. Então aqui a gente já encontrou, dentro dessa leitura, os elementos principais aqui através dos verbos. Então, essa aqui é uma dica que eu deixo aqui com vocês. Isso aqui já é um processo, né, de leitura que a gente já vem, né? E é claro, pessoal, essa aqui é uma coisa que a gente sempre está aprendendo, né? Então é uma coisa que, olha, eu vou marcar, vou passar aqui o texto para me mostrar outra marcação, né? Que para vocês observar que não é em qualquer lugar que a gente marca, né? Que não deixa eu ver se eu acho aqui a marcação, né? Porque você pode ler um texto e querer marcar, bom, o texto todo
em lugares que não tem muito a ver, né? Não são elementos centrais do texto. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Não, eu marquei uma parte aqui, não sei se eu já passei, né? Mas tem uma parte aqui que ela é bem interessante, que seria que corresponde a um elemento central no texto, né? Seria um questionamento, uma pergunta, né? Seria um ponto bem interessante a ser analisado aqui no vídeo, né? Eu não sei se eu marquei lá para cima. Bom, a estratégia que a gente utiliza geralmente é essa, pessoal, de leitura. Então, fica a dica. Eu não encontrei aqui porque, bom, não quero deixar esse texto, na verdade, esse texto não, esse vídeo muito longo, mas a parte mais interessante, né, que eu gostaria de frisar é essa aqui, né, que você pode fazer esse processo de leitura primária, né, com cuidado, sem fazer marcações, e depois você fazendo uma segunda leitura, você vai achando aí os elementos principais do texto. Então, fico por aqui, né, e gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal aí. Aqui nós vamos ter bastante conteúdo relacionado à leitura, a textos, entre outras coisas, assuntos relacionados à filosofia. Tem um outro livro também que eu gostaria de trazer aqui. Eu vou ver as possibilidades, né? Que é um livro que eu gosto muito. É um livro chamado A Arte de Ler. Então, é um livro muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu vou ver as possibilidades, né? Porque ele é um livro bem denso e aí eu gostaria de ter uma leitura mais aprofundada dele, marcar alguns pontos que são centrais no livro, né? Fazer esse processo de marcação para poder fazer um resumo aqui para você trazer umas ideias de leitura, viu, pessoal? Lembrando que esse canal aqui é o canal do aprendizado contínuo, né? Embora você possa perceber, posso não falar muito bem, hora ou outra posso errar em alguma palavra, porque eu ainda tenho muitos problemas aqui na minha dicção que eu tenho que resolver, problemas mesmo que eu tenho que resolver com o fonoaudiólogo, mas é uma coisa que eu pretendo, ao mesmo tempo de compartilhar esse conteúdo, né, ao mesmo tempo é uma coisa que eu pretendo também aperfeiçoar juntamente com vocês. Então, obrigado por ficar até este momento e até o próximo vídeo, pessoal.